Francisco Cândido Xavier mostrou nos seus 92 anos de idade e 75 anos como médium que é possível praticar os princípios do Cristo e que, através do Espiritismo, poderemos conferir a nossa condição de espírito imortal. Como foi a vida desse que se dispôs a seguir o Cristo incondicionalmente? Que revelações pode-se saber sobre os caminhos luminosos trilhados pelo médium de Pedro Leopoldo e Uberaba, nas Minas Gerais? Encontra-se aqui Arnaldo Rocha para abrir as comportas das recordações e nos contar experiências de 50 anos ao lado de Chico Xavier. Arnaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, minha filha. Você foi muito amigo de Chico Xavier, é amigo de Chico, né? Um confidente. Como foi o seu encontro primeiro com o Chico? Olha, eu vou lhe ser sincero. Eu me casei com 24 anos, com 26 anos. Eu fiquei viúvo. Vivemos 27 meses. Eu era ateu e materialista. Então, a morte do bebê me abalou muito. Era um krakatoa estourando na minha cabeça toda hora. Não acreditava em coisa alguma, foi enterrada lá no Bonfim, no cemitério do Bonfim. Eu nunca tive a ideia de passar por lá. Para mim, morreu, acabou. Eu era materialista. Bom, ocorre que ela faleceu no dia 1º de outubro de 46. Quando eu voltava do serviço à noite, eu tinha o hábito de andar. Sempre gostei muito de fazer pedestrismo. Andava, ia andar na Praça Raul Soares. Eu estou andando, caiu um temporal. Aí eu me lembrei que meu irmão, a 2 quarteirões da praça, morava na rua Timbiras. Então caminhei para lá, já muito molhado mesmo. O temporal não era forte, bem forte. A hora que eu bati, que eles abriram a porta, minha cunhada veio me atender. Na primeira sala de entrada, eu vi que eles iam fazer reunião espírita. Então o povo sentado, pessoa lendo o Evangelho, a outra fazendo leitura. Eu, na minha maneira, falei, que buraco, que besteira que eu vim fazer. Eu vou voltar para casa que eu não vou ver essa bobagem aqui. A minha família, meus irmãos, todos eram espíritas. Minha mãe, apesar de se intitular com sinceridade católica apostólica romana, ela via e dialogava com os espíritos como nós estamos aqui. Eu sempre achava que ela era levemente lelé da cuca, como meus irmãos também. Bom, aí eu entro. Começa a reunião, lê as preces, apaga a luz. Uma média sentada assim na posição aqui desse meio e eu aqui no canto. Uma senhora idosa, mais de 60 anos, com mais de 40 anos de Brasil. Eu olhei aqui, levantei, olhei a cara da dona e com 2 tapas na cara acabava com isso. Para mim, aquilo era, desculpa, fantasia. Aí meu irmão levanta-se lá da ponta da mesa, da outra vez, conversando com aquela criatura. E eu me empolguei e ouvi, falei, eu não sabia que o humano tinha uma cultura tão bonita, palavra agradável, suave. Aí eu fui olhar para aquela criatura, ela estava parada e calma. Bom, aí a criatura falou. Posteriormente, eu fiquei sabendo que o humano estava num transe mediúnico, que quem falava era o Dr. Cornélio, amigo espiritual, médico, muito amigo da família. Aí fez um silêncio. Eu falei, bom, a bobagem já acabou. Olhava lá para fora, o temporal está caindo. Aí o doutor Cornélio pergunta se gostaria de se dirigir a alguém. Durante o período que Memê estava doente, ela passou a me chamar de Sozinho. Ela ia para casa, a avó dela ia chamá-la, ela ia levá-la, e eu ia ficar sozinho. E Memê tinha um erro de pronúncia. Em vez de falar realmente, ela dizia realmente. E não adiantava correr, não, que ela, realmente você está certo. Então, eu ouvi e para mim foi um choque tremendo. Através de uma senhora idosa, que falava mal português, velha, uma mulher de 60 anos, já tem a voz casta, cansada.
Ainda mais italiano, que é um povo que trabalha feito doido, né? Aí eu vi a vozinha bonitinha, linda, a voz argentina de Meimei. Realmente eu gostaria, mas meu sozinho não vai entender. Aí eu levantei e fui olhar a cara da médium. Eu sabia lá o que era transfiguração. E a médium, a Meimei tinha desencarnado fazia poucos dias. Ela faleceu no dia 1º de outubro, e você foi no dia 11 de outubro. O rosto da senhora estava lisinho, feito o seu. Eu falei, nossa senhora. Mas então, Arnaldo, você era ateu, materialista, teve esse primeiro contato numa reunião mediúnica com a Meimei, a Irma de Castro Rocha, sua esposa, e agora, de repente, você dá um esbarrão no Chico. Como foi isso? Logo em seguida, dias depois? Bom, acontece que eu comecei, após a manifestação primeiro, passei a conversar com meus irmãos sobre doutrina espírita, comecei a estudar o Livro dos Espíritos. Aí no dia 22 eu subia a Avenida Santos Dumont, tinha mania de andar correndo, andava muito depressa, esbarrei com um homem que descia vir em sentido inverso. Eu dei um esbarrão tão bem educado no homem que quase que eu joguei no chão. Caiu o chapéu, para aí você imagina, caiu a bolsa que ele carregava, a pasta. Eu fui apanhar aquilo para entregar, e a hora que eu olho para a criatura, nessa época ele ainda era muito cabeludo, viu? Eu falei, gente, esse é o seu Chico Xavier, por causa de uma reportagem da revista Cruzeiro. Aí eu senti uma vergonha medonha daquilo que eu fiz. Entregando material, queria pedir um homem desculpa para ele me perdoar, mas eu me emocionei tanto que eu desandei a chorar. Ele aí passou a mão no meu rosto, carinhosamente. Falava, meu Naldinho, como é que vai? Você tá bom? Eu sabia não o que era um clarividente, estava começando a ler doutrina espírita. Não tinha ainda lido o Livro dos Médiuns, sei lá o que era clarividente. Ele falou, não, perguntou, me mostra o retratinho da nossa princesinha que você tem na carteira. Eu falei, que isso? E vocês nunca tinham se visto? Eu vi o homem pela primeira vez. Ele falou, pois é, meu filho, hoje, 22 de outubro, né? A nossa Meimei, a nossa princesinha, faria 24 anos. Isso para mim era uma estoura, uma coisa estranha. O homem nunca me viu, como é que ele vai falar sobre mim, sobre Meimei, que era aniversário dela? Eu falei, os espíritas são doidos. Era o que estava na minha cabeça. Né? Aí ele nos perguntou se o mano ainda tinha uma loja, uma livraria na Rua Espírito Santo. Eu falei, tem, vamos lá. A hora que nós chegamos, eu e o senhor Chico, como eu falava, foi um maior rapapé, o mano ficou cheio de alegria, os funcionários, uns 2 ou 3 que eram espíritas. Aí o mano tratou de conversar com os funcionários, fomos para casa. Chegando em casa, a Luísa, a minha cunhada, ficou toda alegre, começou a conversar com o Chico, ligou para os 2 irmãos, o Antônio e o Orlando, e eles foram para lá e fizeram uma reunião. Aí eu sentei, fizeram a prece, olho para Chico, ele era novo, devia ter o quê? Em 44 ele devia estar com 34 anos. 46, 36 anos. Roxinhozinho, bonitinho. Eu olhei e falei, gente, parece que tem uma máscara de mulher nessa cara. Aí ela começou a falar. Falei, gente, isso é Meimei. Aí eu perdi a estribeira, gritei. Aí a Luísa, minha cunhada, falou, não, fica quieto, perturba não. Aí Meimei começou a conversar, foi contando sobre a nossa vida, como ela foi recebida no plano espiritual, o carinho com que ela foi recebida, e que eu sou tratado aqui como uma princesa. Eu havia começado ali uns 2 ou 3 dias antes o Nosso Lar. Eu falei, Meimei, essa história de Nosso Lar é verdade? Eu falei, eu já fui lá passear 2 vezes, mas eu estou morando numa outra colônia. E foi contando para nós. Nosso Lar, uma colônia espiritual. Então ela estava em uma outra colônia, não em Nosso Lar. Falou que eu não me lembro como, o nome. A emoção era grande. Então acabou aquilo,
Chico já não podia mais ir para Pedro Leopoldo, que naquela época só podia ir se fosse de trem. Ele dormiu na casa do Mano, então eu fui dormir lá também, tinha 2 camas. Aí, em vez dele dormir e eu dormir, ele conversou a noite toda, contando as histórias e tal, e foi caminhando com isso. A amizade foi se acendrando cada vez mais e nós nos tornamos um amigo muito querido. Com ele aprendi aquilo que eu não tinha: humildade, tolerância e paciência. Que eu era homem de estopim curto, dava coice a 3 por 1. Aí eu fui aprendendo a ser humilde, contar até 10, encher a boca d'água para não falar o palavrão. Ótimo, é isso então mesmo. Eu devo muito a ele. Chico foi um grande educador que eu tive. Arnaldo, agora a União Espírita Mineira lançou um livro de Carlos Alberto Braga, chamado Chico, Diálogos e Recordações, histórias inesquecíveis contadas por você. Como foi a elaboração desse livro? Eram diálogos que nós mantínhamos com o Carlos Alberto, o Beto, durante o período, às quartas-feiras, que nós estávamos arrumando a sala. Então, eu fui recordando, me fazia uma pergunta, às vezes eu me lembrava, outras não. E N coisas que haviam acontecido, como é que a gente fazia esse diálogo, sobre questão de vidas pregressas, aquilo que eu tomava conhecimento através do transe mediúnico nas reuniões, e com a presença do Clóvis Tavares e o Jacques Aboab, sempre saía algum assunto nesse assunto. Então eu fui contando. Muito interessante, né? Os anos foram passando, uns 4 anos. Quando chegou lá por volta de 45, já não me lembro agora, 2004, 2003, quando foi o livro foi editado, ele me levou o material. Esse é o nosso livro. Eu falei: que livro? Foi um livro que nós estamos escrevendo. Eu falei: nós, quem é o rapaz? Não, aquilo. Aí eu levei para ler. Então eu cortei uma porção de coisa. Aí o livro saiu. Muito bonito o livro. Eu queria que você contasse para nós alguma dessas histórias maravilhosas que você teve a oportunidade de presenciar com o Chico Xavier na sua convivência com ele. Aquela assim que tenha tocado profundamente o seu coração. Olha, minha filha, era uma conversa noturna, à noite. Então, minha cama aqui, a cama de Chico, cada um assentado na beirada da cama, e Chico ia me falando de recordações. Então eu comentava um assunto com ele. Ele falou assim: você foi despertado seu interesse em ler esse livro, que em tal época, assim, assim, você é a personalidade. E durante anos eu tive um sonho, eu sonhava um sonho recorrente, eu saindo de um lugar a cavalo à noite, que eu fiquei sabendo que o lugar era Madrid, eu ia visitar um castelo distante naquela época. Hoje a cidade cresceu uns 8 quilômetros, que era para encontrar com Filipe II. Então eu fiquei sabendo quem era a pessoa que ia conversar com Filipe II e por quê. Aí Chico foi entrando em detalhes, foi contando essa história toda. De vez em quando ele interrompia o campo das suas recordações e falava assim: o espírito de Emmanuel está nos recordando e falando isso assim, assim. Complementava ou modificava aquilo que ele havia dito. Então, o espírito Emmanuel estava sempre junto de Chico, tá. sempre dando orientações através dele. Constante e permanentemente. Desde quando ele, meninote de 5 anos, conversava com a mãe Maria João de Deus, e em 31, quando apareceu Emmanuel pela primeira vez, que teve um diálogo admirável, seríssimo, que Emmanuel disse para ele que tudo, a mediunidade tinha que ser exercida com disciplina, disciplina, disciplina. A presença de Emmanuel é constante e permanente na vida de Chico. Só vou lhe contar uma história. Nós tínhamos uma amizade muito bonita, ele também frequentava uma casa de uma determinada pessoa. Com o transcurso do tempo, eu fui vendo um jogo de interesse desse pessoal quando Chico ia lá. Aí eu falei: Augusto Zura, você está servindo de isca, meu filho, expressão que eu usei.
Ele falou, não, minha filha, é uma amizade muito bonita, muito sincera, gostosura. Você está servindo disca. O povo convidava os outros para ir à casa, porque Chico ia lá e cobrava uma taxazinha, né? Um estipêndio, vamos ser educados. Aí a terceira vez que eu falei, por favor, vou lhe fazer uma pergunta. Qual é a posição de Emmanuel nessa história? Ele falou, você está bravo? Eu falei, não, eu quero saber. Ou então eu não entendo nada de doutrina espírita. Ele simplesmente falou, meu filho, você tem livre-arbítrio. Você entra que eu fico esperando você aqui na porta. Não assumo responsabilidade de lhe auxiliar a hora que você sair. Aí um dia ele teve uma grande decepção, que ele constatou que aquilo que eu havia falado, eu não podia aprovar. Tinha razão, aí ele se afastou. Então foi uma vida muito sofrida, porque Chico se entregava às amizades de coração aberto, uma alma pura. Eu vou falar para você, Chico às vezes era de uma inocência que me irritava. Outras vezes ela era de uma perspicácia impressionante. Então... Mas ele se deixava levar muito pelo sentimento de carinho, de ternura e de amizade. Uma vez eu falei, Augusto Usura, eu vou lhe falar uma coisa. Você precisa aprender a falar uma coisa que Paulo de Tarso disse, sim, não, não. Eu falo, às vezes eu quero falar não, mas a boca está acostumada a falar assim. Como é que vai corrigir uma pessoa assim? Era o natural dele. Uma alma pura, boa, carinhosa, terna. Aí eu perguntei uma coisa a ele. Gozado, né, que eu vim me lembrar disso. Uma rainha de Portugal, que é santa, me esqueci o nome dela. Chico fazia referência a ela muito bonita. Realmente foi uma mulher impressionante. Casada com um português, o rei, que era um sujeito estúpido, ignorante, que era comum esse povo lá naquela época. Até analfabeto eles eram. E ela tinha um sentimento de piedade, uma caridade muito grande. E quando o rei se ausentava do palácio, ela enchia a roupa de pão, de alimento, e ia distribuir para os pobres. Então encontrou com o marido atrevidamente perguntou o que ela estava fazendo com aquilo. Ele falou, não, vou colher rosas para você, minha amada. Era pão que estava lá dentro. E a hora que ela abre a roupa, caiu lá aquele pão todo. Então Chico tinha uma verdadeira admiração. Eu falei, como é que você vê Isabel? Não. Como é que chama essa? Isabel. É Isabel. E como você? Olha, Arnaldo, ela é uma mulher tão linda. Quando ela chega, antes que eu perceba a presença dela, a minha alma tem vontade de ajoelhar-se de alegria. Aí você vê a beleza de sentimento de Chico, nessa expressão. Então ela me aconselhava muito. Eu estava começando com as tarefas da psicografia, tinha 22 anos. As dificuldades inerentes da minha alma com o meu corpo, ela vinha, me pacificava. Aí eu fiz uma pergunta meio estranha. Quem me ajudava mais nesse período? Emmanuel ainda não havia aparecido, não. Ainda não chegamos em 31, não. A Maria João de Deus, ela. Olha, eu fico na dúvida. Mas ela fala mais no meu coração. Vamos falar um pouquinho da mediunidade de Chico Xavier. Como ele encarava a própria mediunidade? Olha, é muito fácil. Chico era um homem simples, humilde com H maiúsculo. Então, o fenômeno mediúnico para ele era a segunda vida ou a primeira vida dele, vamos dizer assim. Ele vivia constante, permanentemente, entre os dois planos, o plano espiritual e o plano físico. Então, a mediunidade era o ar que ele respirava. Então, como é que ele conduzia-se no dia a dia, já que a mediunidade fazia parte da vida dele por inteiro? Como uma criatura normal e equilibrada. Ele trabalhava normalmente, ele era funcionário. Ele era funcionário do Ministério da Fazenda, que é um órgão federal, em Pedro Leopoldo, sob a orientação do Dr. Rômulo Joviano. Então ele era datilógrafo. Então ele executava suas funções normais, etc. Tudo como outra criatura, não havia nenhuma modificação.
Ele tinha vários tipos de mediunidade, né? Quais aquelas que o senhor pode nos falar agora a respeito? Um excelente clarividente, um belo claudaudiente, um excelente psicógrafo, um belo médium psicofônico, e nós cismamos um dia após a visita do Peixotinho tentar fazer reuniões de materialização. Peixotinho é um médium muito conhecido da época do Chico Xavier, que era um médium de materialização. Através dele, materializaram-se muitos espíritos. Fala um pouquinho dessa, porque parece-me que Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, não gostou muito dele doar tantas energias para a materialização. Pelo seguinte, minha filha, deixa eu lhe explicar. Quando nós começamos a fazer as experiências, era um grupinho de 2, 3, 4 pessoas. As materializações não eram luminosas. E nem sempre havia uma total materialização. Era somente o rosto e aquele fluido normal ectoplasmático. Com o tempo, e elas eram escuras, tinha que acender uma luzinha. Com o tempo, as materializações foram se tornando luminosas. Aí as coisas foram uma maravilha. A última reunião que nós fizemos, estava presente Zé Gonçalves Pereira, nós estamos lhe falando, Martins Peralva, mais 2 ou 3 companheiros que nós não nos lembramos. Então, houve a materialização da entidade que foi a mãe do Gonçalves Pereira. Depois Memei se materializou. Pois houve uma outra materialização de uma entidade que eu não me lembro. Quer dizer, não era permitido fotografar. Como o Joaquim Alves, que era um excelente desenhista, estava presente, posteriormente ele fez desenhos, que consta no livro Mandato da Amor. Né? A foto era um desenho. Aí apareceu o Emmanuel. Como é que ele surgiu? Como é que é a figura do Emmanuel? A figura do Emmanuel é um homem que devia ter 1,90 m mais ou menos, com aquela roupa romana, e postou-se exatamente no meio da porta. Então eu calculo que devia ser um homem de 1,90 m, que as portas geralmente têm 2 metros de altura, e faltava pouca coisa para a cabeça dele esbarrar. Ele olhou-nos, saudou-nos, a palavra dele é calma, tranquila, suave e enérgica. Olhou para todos nós e falou algo que nos chocou profundamente, que a tarefa que estava se fazendo ali era de um jardim doméstico, para poucas pessoas. Não iria acrescentar nada. Que a função basilar, primordial do médium, era o livro, que o livro educa. Aí ele levanta as mãos falando, e apareceu, não estava, na mão dele um archote super luminoso, uma coisa linda. E o peito era uma galáxia luminosa de luz, multicoloridas. Ele fez o hiato, após ter falado, que a função do médium, a mediunidade, era o livro para educar, e aconselhamos que sejam interrompidas. Voltou. Desapareceu da nossa vista e nunca mais se fez reunião de materialização.